Olá, boa noite. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Diego. Esperando o pessoal aqui aderir, esperando o Pedro. Olá, Pedro entrou. Deixa eu convidar aqui o Pedro para aderir. Acho que vai. Olá, pessoal. Obrigada por aderirem à live. Pedro já deve estar entrando, já mandei aqui o convite. Professor Gustavo, que honra. Oi, Pedro. E aí, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você também Boa tá noite, feito aí, boa noite. tô conseguindo ouvir, e apesar da falta de competência aqui no Instagram, deu tudo Não, certo. mas tá tudo certo. Eu tô te vendo, tô te ouvindo, então não sei do que você tá falando com falta de competência. Sem nenhuma experiência, já entrou aí na live com suavidade, acho que não tem nada do que reclamar. Que Bom, bom. Pedro, Boa noite para vamos todo lá. mundo que tá presente aí também. O professor Gustavo tá dando boa noite, professor. Pedro, obrigada por ter aceito o convite. Quando Eu que agradeço. É uma honra. quando eu li a dissertação, a versão comercial, não sei se mudou muito, né? Mas Pouca coisa. eu fiquei com vontade de te convidar para falar sobre, porque eu acho que é um tema pouco explorado de uma maneira teoricamente bem concatenada. Eu acho que foi brilhante o trabalho. Fiquei muito Obrigado. interessada em ver você falando sobre o tema. Então, gente, só para fazer uma apresentação do Pedro antes da gente entrar no nosso objeto, no nosso tema da live. Pedro é advogado tributarista da equipe do Tauil Chequer, ele é especialista em direito tributário pela UF e mestre pela linha de Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento do PPGD UERJ, ocasião na qual conheci Pedro e ocasião na qual ele fez a pesquisa que deu lastro para esse livro que a gente está comentando agora. A dissertação dele foi sobre provas no processo tributário, processo judicial tributário, e trazendo uma visão crítica sobre a distribuição do ônus da prova e como que se confere tratamento a essa particularidade do processo judicial tributário que detém esse título executivo, que é a CDA, e que, como outros atos administrativos, goza de uma presunção de legitimidade. Quais são os impactos disso no processo e em que medida o contribuinte tem condições de produzir provas? Então, com esse gancho, eu já vou te lançar uma primeira pergunta que eu acho que é o básico do básico para a gente começar a desenvolver esse assunto, que é o que é prova? O que é prova e em que isso e as provas se confundem com fatos? Tá. Bom, obrigado pela introdução. Boa noite de novo para você e para todo mundo. Obrigado de novo pelo convite. Para falar Para responder essa pergunta, eu acho que é importante fazer uma certa contextualização, talvez até um pouco Claro. filosófica e tentar ser bem breve sob pena de afastar a audiência, falar de filosofia essa hora da noite. Mas, enfim, o direito é um campo do saber que ele depende muito da linguagem. Isso a gente estudou bastante lá no
programa de pós-graduação da UERJ e acho que, na verdade, a essa altura já é algo que todo mundo já sabe. O que é a linguagem? A linguagem, eu diria que é uma ferramenta que facilita a conexão entre a mente, entre o cérebro humano, o raciocínio, o pensar humano e o mundo real. A mente ela pode funcionar sem linguagem, claro. Um bebê, antes de poder falar, antes de aprender a falar, ele tem o próprio raciocínio. Um cachorro consegue, sem falar português, transmitir mensagem. Você chega na casa de um amigo, aí o cachorro rosna e mostra os dentes, ele está te dizendo uma coisa. Se ele pula e abana o rabo, ele está te dizendo outra coisa. Dependendo da mensagem, você vai saber se você é bem-vindo ou não. Enfim, a mente funciona sem a linguagem, mas a linguagem, eu acho que é a melhor ferramenta que a gente conseguiu inventar até hoje, que o homem conseguiu desenvolver para ajudar a mente na tarefa de lidar com o mundo real. Tanto na hora de formular, quanto na hora de transmitir as ideias. A partir do momento que a linguagem, você começa a raciocinar através da linguagem. Não sei se, enfim, a gente tem experiência, às vezes, de falar um novo idioma, você começa a pensar em um novo idioma, você sempre pensa através da linguagem. A linguagem é um modo de formular as ideias e também de transmitir as ideias. Eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem para isso. O homem ainda não chegou a inventar uma tecnologia que você consiga transmitir o pensamento, não consigo colar minha testa na sua, concentrar bastante, fazer você entender exatamente o que eu estou pensando. Então, a gente tem que colocar isso em palavras, verbalizar. A neurociência fala muito disso, né? Como funciona o processo de cognição. Você pensa e você transforma isso em linguagem, aí você tenta transferir isso, você verbaliza isso, e aí o seu interlocutor ele vai ter que interpretar. Enfim, existem vários ruídos, Uma outra coisa interessante que a neurociência fala também é que o nosso cérebro ele trabalha com conceitos para mapear a realidade. O cérebro humano ele não conseguiria lidar com a realidade com todos os seus minúcias, outros detalhes, é óbvio, não teria. Então, o que o cérebro humano faz é mapear, criar conceitos que resumem a realidade, são mapas da realidade, são pequenas parcelas da realidade. Esses modelos eles simplificam a realidade. Sim. E assim, a gente fala muito de preconceito, tem que extirpar os preconceitos. Preconceito, assim, faz parte do funcionamento do cérebro humano. O que a gente tem que fazer é melhorar esses conceitos, impedir que os conceitos sejam formados de modo tão reducionista, mas o cérebro humano ele funciona através de conceitos. E cada uma das pessoas tem seus próprios conceitos, depende muito da experiência. Então, assim, eu posso falar em garrafa de vidro. Um francês vai pensar numa garrafa de vinho, um brasileiro talvez uma garrafa de cerveja, um russo talvez uma garrafa de vodka e uma criança provavelmente não vai pensar em nenhum desses. Então, mesmo um conceito concreto, que em tese seria algo muito simples, você tem essa dificuldade de concatenar os conceitos entre os indivíduos. Enfim, existem diversos desafios para a linguagem que são, na verdade, amplificados, eu diria, no direito. Se já é difícil transmitir uma mensagem, enfim, aqui nesse momento eu estou pensando, estou tentando verbalizar isso, e aí transmito oralmente, as pessoas captam o som, podem, sei lá, não está entendendo direito, porque o som não está bom, mas enfim, se elas conseguirem entender verbal, existem várias etapas nesse processo de transmissão, nesse processo de comunicação, e essas várias etapas, elas apresentam ruídos, elas apresentam ineficiências. Você imagina isso no já é difícil, inúmeros parlamentares que se reúnem em volta de um texto, que passa em mais de um turno, em casas distintas, e aí fica para a posteridade, vai ser interpretado por milhares
mundo real, fato. E a doutrina, ela faz distinção entre prova como meio, prova como resultado, prova como atividade, mas no fim das contas, a prova é isso, é o recurso que o direito tem para lidar com essa dicotomia, mundo real, mundo do direito, fatos, norma. Eu diria que a prova faz a ponte entre esses dois mundos. Enfim, eu acho que essa seria a melhor resposta. Então, a prova são com os fatos, elas permitem que o direito lide com os fatos, que o direito tateie o mundo real, o mundo concreto. Enfim, eu acho que respondendo essa primeira pergunta é basicamente isso. Peço desculpas aí pela reflexão Não, filosófica a é essa isso hora da aí. noite. Então, não, imagina. Eu acho que é necessário. A gente se beneficia dessas introduções. Acho que ninguém aqui da audiência tem uma opinião diferente dessa. E E puxando nesse prova, e gancho, já desculpa te que a interromper, Tati, prova mas só um parênteses, que prova é uma fica à matéria que vontade. tem esse lado muito filosófico. Aliás, não é um problema só do direito, é um problema que transcende o direito. Você vê em muitos momentos na filosofia. Então, assim, realmente é uma questão que não dá para separar da filosofia. Desculpa aí te interromper. Eu só queria fechar com esse comentário. Não, imagina, fique à vontade, interrompa quando você achar necessário. Então, só aproveitando o lapso aqui, gente, se vocês tiverem perguntas, podem mandar na caixinha de perguntas, no balãozinho aqui do lado, ou manda nos comentários, mas assim, é melhor botar no balãozinho, porque ali a gente consegue identificar melhor. Mas sintam-se instados a colaborar aqui também com perguntas para o Pedro. Então, puxando aí no gancho de você falar que a prova é esse mecanismo, essa liga que a gente faz entre o mundo, entre esses dois mundos, uma vez que a gente tem um conflito instalado e que a gente precisa resolver o conflito, buscar uma solução através de provas, a gente tem um problema de distribuição de provas, né? As partes envolvidas no conflito, todos os sujeitos daquela relação precisam encontrar uma solução para juntar aquelas peças do quebra-cabeça e oferecer para a autoridade julgadora condições para formar ali uma convicção a respeito de uma solução cabível para a situação, para o conflito em tese. E aí, no que diz respeito à distribuição, a gente tem algumas normas distintas no nosso sistema. A gente encontra o 204 no CTN, temos o artigo 3º na LEF, que tem um conteúdo parecido, praticamente igual, só que com algumas particularidades específicas. E temos lá no CPC o 373. E aí eu queria saber de você como que essas fontes normativas dialogam, se elas se harmonizam e qual é a harmonia entre essas diferentes normas que acabam influindo sobre como o nosso direito processa a questão da distribuição do ônus da prova. Tá, essa é uma ótima pergunta. Prova é uma matéria tratada em direito processual, por via de regra. Embora, embora ela tenha um componente de direito material, é como se fosse uma norma de direito material, de direito material encapsulada em diplomas processuais. Na hora de disciplinar o direito material, o legislador ele pode avançar sobre uma controvérsia fática, ele pode traçar regras que vão fluir na atividade probatória. Então, assim, você tem essa do CPC, o artigo bem importante, barra terceiro da LEF, que é praticamente, realmente, você falou, é praticamente a mesma coisa. Mas, além disso, você tem, na legislação específica, alguns dispositivos
A gente teve, por exemplo, um julgado bem recente do STF falando sobre condicionalidade do artigo, acho que é 73 da 9.430, que fala dos depósitos, da interpretação dos depósitos não identificados como renda. Assim, isso daí seria uma norma específica que estaria falando de presunção. E aí, qual que é a dificuldade? Se você tem essas normas genéricas, tem as normas específicas, surge e aí você precisa de critérios para resolver. No meu livro eu falo sobre isso. A princípio, o critério hierárquico não seria suficiente, porque sendo prova matéria de direito processual, você trata por lei federal, tudo bem, sem problemas, e eu diria que você também não teria um conflito necessariamente entre o 204 do CTN com o 373 do CTN para analisar isso. E foi uma das partes mais complicadas, na verdade, de escrever. Mas o fato é que a minha conclusão é que você tem que resolver pelos critérios clássicos de solução de antinomias, especificidade ou critério temporal. E isso daí acaba até atrapalhando um pouco a jurisprudência, porque a dificuldade para resolver esse tipo de antinomia faz com que a jurisprudência não tenha um norte muito claro sobre como lidar com esse tipo de questão. A minha tentativa no livro, na dissertação, é meio que defender a hipótese de que existem formas melhores, mais apropriadas do que as que vêm sendo utilizadas pelos nossos tribunais. Eu acho que o grande problema é que eles especificidade de cada fato, parar para ver qual prova seria possível, seria factível para cada uma das partes em termos de produção de provas. Acaba que os nossos tribunais ficam muito sempre se pautando em regras a priorísticas. Eu acho que isso atrapalha bastante. E aí, assim, tem alguns questionamentos que eu coloco no livro. Para que serve o processo no Estado democrático de direito? O processo ele vai servir como um empecilho para você alcançar o direito ou ele serve como um meio para você conseguir alcançar o direito? Porque muitas vezes os tribunais acabam transformando o processo em um verdadeiro empecilho. Quando você coloca soluções a priorísticas, os nossos tribunais colocam impossível enfim, para conseguir exercer o seu direito, ou então para conseguir impedir que a outra parte exerça um direito que ela considere legítimo. Então, assim, é, a grande crítica do livro é essa. Eu acho que falar de prova assim, de forma tão a priorística que nem a nossa jurisprudência vem fazendo, acaba não funcionando. E assim, no fim das contas, são duas faces da mesma moeda. Você tem inúmeros brocardos latinos lá para falar indúbio pro réu, indúbio pro fisco, indúbio pro societatis, indúbio contra sacrifício. É um vocabulário inteiro de latim só para dizer indúbio pró para um lado para o outro. No fim das contas, são duas faces da mesma moeda, na minha opinião. Eu acho que o processo no Estado Democrático de Direito ele não tem que tender a prioristicamente para nenhum dos dois lados. Acho que esse é um dos grandes problemas também em relação à questão da CDA. E é por isso que eu falo em emancipação dos fatos. É, particularmente, eu gostei do título que eu encontrei, porque eu acho que ele resume bem o meu pensamento. Eu me inspirei numa frase do John Adams, né, que é um dos founding fathers lá dos Estados Unidos,
Ele fala que os fatos são coisas teimosas, independente de nossas paixões, nossas vontades, nossas inclinações, eles não se dobram. E mais ou menos, eu acho que eu respondi a sua pergunta. Não sei se tem alguma consideração adicional aí, algum ponto específico que eu deixei passar. Não, eu achei esse título excepcional. Realmente, é um título ótimo. Ele é sonoro e ele é muito conclusivo a respeito daquilo que você está veiculando. Ele fica explícito que você está tratando sobre provas, ele traz também o viés crítico e com uma certa poesia. Então, realmente, você foi Hum, muito certeiro no título do livro. Eu até Obrigado. achei que tinha sido nome comercial, porque pouca gente é tão poética dando nome de dissertação. Eu pensei, talvez ele tenha botado esse nome comercial depois para vender o livro. Só que não, depois eu fui ver lá o seu perfil, só para ver se eu sabia todas as suas titulações para te apresentar direito no escavador. Aí eu vi lá o nome da dissertação e era o mesmo, fiquei até impressionada. Nossa, teve uma bela de uma criatividade Eu fiquei ou na uma dúvida boa se ia fonte de passar, mas inspiração de maneira temporânea. Não, então assim, realmente, um título excepcional. E então, passando para a questão da presunção. Presume-se a CDA legítima. E quais obrigações? Primeiro, o que é uma presunção? Qual é esse efeito presuntivo? O que é isso que a gente chama de presunção? E quais obrigações advêm da presunção? Eu acho que você trouxe uma abordagem muito completinha a respeito disso, porque o tratamento corrente sobre a obrigação que advém da presunção é simplista como regra. Né? Cabe àquele que não está interessado na presunção fazer prova do fato contrário. Mas não é apenas isso, pelo menos não na perspectiva que você trouxe no livro, e aí eu acho que esse é um ponto interessante de você expor. tá, realmente esse é um ponto bem importante. Eu acho até que o CTN e a Aleph, eles trazem um pouco de confusão sobre isso. O que é a presunção? Presunção nada mais é que uma técnica que permite a aferição de um determinado fato controverso. Então, se você não consegue ter certeza sobre um determinado fato principal, você confirma, prova a existência de um outro fato, que é um fato, a doutrina chama de fato secundário, é um fato que vai ser relacionado a esse fato principal, vai ter uma razão lógica, enfim, uma concausalidade, uma causa-consequência, mas você prova um outro fato que é mais simples, por algum motivo mais fácil de você provar, e com isso você consegue extrair a ocorrência do fato principal, que é o fato que realmente importa. Não é a presunção não é uma certeza que se materializa do nada. E isso eu acho bem importante quando você fala da CDA, da presunção que o 204 atribui à CDA, como se, enfim, está na CDA, está assinado por Deus e não importa o contribuinte tem que se virar ali para de alguma forma, ir contra a palavra divina positivada na CDA. Assim, é muito importante fixar esse ponto. A presunção é uma prova, o fato secundário, sequência do fato primário, porque é uma relação lógica que você já observou na experiência, simplesmente. Quando um determinado fato é presente, você tem, pela experiência, que outro determinado fato também costuma estar presente. Muito bem. Dentro do fenômeno presunção, fenômenos específicos, de subcategorias. A presunção, ela, na verdade, é um gênero que tem algumas espécies. Então, a presunção ela é feita pelo juiz, ela é feita judicialmente o tempo todo. O juiz
analisa o contexto fático e, às vezes, ele chega a conclusões que não necessariamente estavam cabalmente comprovadas nos autos através desse raciocínio presuntivo. Mas eu acho que mais importante para a gente aqui, pelo menos, é a presunção determinada por lei, a presunção por força legal. E aí ela se subdivide, ela pode ser relativa ou absoluta. A presunção absoluta, esse raciocínio presuntivo de fato secundário, fato primário, na verdade, a presunção absoluta faz substituir um pelo outro. Então, um exemplo bom é o lucro presumido. O lucro presumido fala, olha só, se você, contribuinte, quiser, eu posso, ao invés de olhar o seu lucro, sua apuração, de fato, do lucro, eu posso aplicar um percentual aqui, que vai ser fixado em lei, à sua receita, e a gente vai encontrar a base do lucro tributável. O contribuinte ele pode chegar anos depois e falar, olha só, trabalhei com a margem negativa nos últimos 3 anos. Então, devolve aí o que eu paguei de imposto de renda, que na verdade eu não tive lucro. É óbvio que não pode. Então, assim, não importa, o contribuinte pode provar, pode colocar um balanço lá assinado pelo Papa e não vai adiantar. A presunção absoluta, ela substitui o fato primário e o fato secundário. Então, ela acaba sendo uma norma de direito material, porque, no fim das contas, ela atua no direito material, já não importa muito o raciocínio por trás, assim. Importar, por exemplo, se você quisesse discutir a constitucionalidade de uma norma presuntiva absoluta. Você falar que o lucro presumido vai ser a partir da receita faz sentido. Agora, você pode falar que o lucro presumido vai ser a partir do setor da empresa? Toda empresa que estiver no setor tal, presume-se que o lucro vai ser tal. Você pode falar que o lucro presumido vai ser a partir do número de funcionários, movimentações financeiras daquela empresa. Enfim, você tem aí uma reflexão por trás dessa presunção absoluta do quão legítimo é esse raciocínio presuntivo. Então, um exemplo bom disso, quando a gente fala da incondicionalidade lá no 9.618, faturamento, receita bruta, essa lei, na verdade, ela não trabalhou com presunção, ela trabalhou com conceitos, que ela aproveitou que naquela época os conceitos ainda não estavam tão sedimentados, tão classificados, e falou, bem, eu vou tentar aqui igualar faturamento, receita bruta total das receitas. Mas ela poderia ter trabalhado com uma presunção absoluta. Olha, eu vou presumir aqui, quando você tiver qualquer receita, então equivale que você vai estar tendo faturamento. Ela seria constitucional por causa disso? Não, seria tão inconstitucional quanto a STF já julgou a redação, enfim, original do artigo 3º lá da 9.718. Então, a presunção absoluta ela trabalha nesse campo do direito material, até é útil você refletir sobre esse raciocínio presuntivo, sobre fato direto e indireto. Existe uma utilidade nisso, mas na maioria das vezes isso já é uma discussão que acaba ficando de lado. Porque a presunção absoluta ela atua no direito material e não cabe à parte tentar provar que o fato primário não aconteceu, embora o fato secundário tenha acontecido. Para quem tiver interesse, tem um artigo do Barbosa Moreira, que é As Presunções e a Prova. É bem velho, é um classicaço, assim, é muito, 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 muito bom. Eu recomendo e se alguém quiser me pedir depois, pode me achar no LinkedIn, em alguma outra rede, já que eu não tenho Instagram. Mas eu disponibilizo, que é um artigaço, é muito bom. Mas aí, indo já Você pode sobre mandar os para mim que eu efeitos. faço a intermediária. Boa, boa, pode ser também. Melhor ainda. Mas é um artigo muito bom, recomendo, do Barbosa Moreira, acho que é da década de 70, bem antigo. Ele fala o que é presunção relativa absoluta, o que é ficção jurídica.
Enfim, prosseguindo, o que que é sobre a presunção relativa? Não é muito pacífico essa ideia de que a presunção relativa ela acaba atuando na distribuição do ônus da prova para aquelas hipóteses específicas. Acaba que acontece muito isso. Quando tem a presunção relativa, uma parte vai se preocupar em provar secundário, que é o gatilho para a presunção, e a outra vai tentar provar que aquele fato primário não aconteceu. Mas, assim, no caso da CDA, eu acho que a gente tem alguns problemas. Essa é uma reflexão que eu faço no livro e que eu acho que é o que você estava se referindo. Então, para começar, a CDA é um documento que goza de presunção relativa, né? De acordo lá com 204 CPN, parece. Bom, a gente falou aqui, o que é presunção? Uma técnica que liga fatos, né? Permite que a gente encontre, forme juízo sobre fatos. Você afere o fato secundário e encontra o fato primário. Aí o CPN fala que um documento, que a CDA, vai ter presunção relativa. Você já pergunta, ora, o que isso significa? Assim, certamente não é a melhor técnica, mas tá lá no CTN, a gente tem que se virar, tem que entender. O que isso significa? Significa que tudo que está na CDA se presume verdadeiro e qualquer discussão que você quiser fazer ali, quem tiver interessado em discutir, problema, vai ter que provar, vai ter que dar um jeito, não importa quão complexo, quão impossível, se é fato negativo genérico, enfim, prova diabólica, não importa, você vai ter que se virar para provar. Assim, no direito tributário, a discussão judicial quase sempre é acompanhada da CDA. Quase sempre já tem a inscrição divulgativa. Então, assim, aí esse ônus vai ser sempre do contribuinte, porque a inscrição também é realizada, é uma prerrogativa da própria fazenda. É, assim, existem outras perguntas. O que acontece quando a discussão judicial antecipa a inscrição? Se o contribuinte se antecipar a inscrição, aí muda completamente a distribuição do ônus da prova. E se a inscrição acontecer durante o processo? O contribuinte se antecipa e aí tem a inscrição. Aí, opa, não, calma aí, as provas produzidas a partir de hoje, o ônus vai para o outro lado. Então, assim, de onde vem essa força mágica da CDA? De onde vem? Enfim, é um documento, é o Santo Graal, um documento divino, ou tem um procedimento que está por trás dela, tem todo o peso da nossa legislação, do ordenamento jurídico que tá por trás dela. Tem um jurista argentino chamado Carlos Costa, que ele criou uma metáfora que eu usei no livro que eu acho muito, muito boa, que ele fala que o ordenamento jurídico é como se fosse uma esfera, e ele tangencia o mundo real, que é um plano, em um ponto só. Ele resolve o caso concreto tangenciando em um ponto só, mas todo o peso da esfera recai sobre aquele ponto. Então, todo ordenamento jurídico tem que ser considerado. Eu acho esse um grande problema no nosso direito tributário hoje em dia. A gente fala em reforma tributária, não sei quantos anos falando de reforma tributária, progressividade, blá, 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 e a gente quase não discute o quão ineficiente é o nosso sistema de execução do crédito tributário, de conversa tributária como um todo. A gente não discute isso. Então, assim, a gente pode chegar no sistema tributário perfeito, no sistema tributário pode vir o CTN do céu, assim, com uma nuvenzinha, raios de sol em volta. Se a gente tiver o nosso sistema de execução do crédito tributário, que traz distorções tão flagrantes, tão amplas e recorrentes, quando a gente vê o fiscal, enfim, acho que esse daí é um ponto que eu dedico uma boa parte do livro também para analisar. Como o nosso sistema de controvérsia tributária precisa melhorar muito, e como a gente no direito tributário quase não discute isso. A gente fica muito falando de reforma tributária, só fala de reforma tributária, enfim,
regimes especiais e progressividade, seletividade, mas no fim das contas tem uma galera é, é, tem muita gente que passa ao largo do nosso sistema porque os mecanismos de execução, de controvérsia e de discussão são muito ineficientes. E eu acho que tudo isso são coisas que se relacionam. Um dos pontos do livro que eu mais gostei de escrever, na verdade, foi o capítulo sobre isso. Foi o capítulo em que eu falo de como funciona o processo administrativo e, assim, meu objetivo aqui não é, vamos acabar com a presunção da CDA e facilitar a vida do contribuinte. Quem lê o livro sabe que não é isso. Na verdade, o meu objetivo é tentar sugerir, né, tentar, enfim, dar sugestões para que a gente tenha um sistema mais racional e em relação a uma questão que a gente quase não discute, que é a efetividade do nosso sistema de controvérsia e execução do crédito tributário. Eu acho, Pedro, que realmente seu diagnóstico está muito certo de que existia um protagonismo de outras temáticas de reforma, temáticas de justiça. E aí, a partir do ano passado, pelo menos eu comecei a ver as pessoas ficando um pouquinho mais alertas com teoria dos precedentes, por exemplo. Então, com os tribunais superiores mais ativos, as pessoas começaram a se debruçar numa perspectiva mais acadêmica mesmo e perceber como que isso é um grande ponto sensível de como que o nosso sistema tributário nacional se materializa e como ele se transporta para a realidade dos contribuintes. Então eu vejo umas pessoas que agora estão se comprometendo com pesquisas nessa temática, mais sob o viés da teoria dos precedentes do que, por exemplo, com uma pretensão de analisar as iniquidades do processo em si, sobretudo o processo administrativo, sobretudo uma perspectiva sistêmica. Vejo algumas pessoas com sugestões que são interessantes de botar para o diálogo, como a possibilidade de uma justiça especial, mas eu vejo também que as pessoas ainda estão um pouco travadas em botar para frente esse tipo de pesquisa porque veem como talvez uma coisa impossível. Esse negócio nunca poderia passar. Não tem circunstâncias políticas para a gente colocar em pauta esse tipo de discussão. Talvez não, e a gente não precisa ir tão pro drama, assim, na justiça especial, mas assim, atentar contra algumas iniquidades no nosso próprio processo, até zonas de sobreposição entre o processo administrativo e o processo judicial. E até vindo por essa linha, você falou que a presunção, você linkou, né, a presunção absoluta com um critério de razoabilidade, né? A presunção absoluta, não é porque ela é absoluta que ela pode ser qualquer coisa, que ela pode ficcionar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Ela tem que ter um lastro de razoabilidade, uma verossimilhança, digamos assim. E isso também é transladado para a presunção relativa. Então a gente pode dizer que assim, todos esses problemas que o nosso sistema tem, eles colocam em xeque. Você acha que colocam em xeque a presunção, essa ideia de presunção de legitimidade da CDA? Eu acho, assim, mais do que eu concordo com isso, eu acho que isso talvez é uma parte essencial da hipótese que eu tento defender no livro. Eu concordo, assim, 1000% com você nesse ponto. Uhum. O, 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 eu, Essa discussão sobre o sistema de controvérsia e execução do crédito tributário, eu acho que ela acaba ficando um pouco no limbo, porque os tributaristas não têm tanto interesse, na maioria das vezes, e os processualistas também falam, não, isso é tributário. E os tributaristas falam, não, isso é processo. Então, acaba que muitas vezes essa discussão fica um pouco no limbo, mas assim, eu concordo plenamente com você. Se você vai atribuir a CDA presunção,
você tem que ter certeza de que o procedimento por trás da CDA seja um procedimento, no caso, todo o processo administrativo, depois o procedimento dentro da Procuradoria da Fazenda para inscrever o crédito em dívida ativa, seja um procedimento idôneo, seja um procedimento republicano, que observe o devido processo legal. Eu acho que a gente ainda tem muitas falhas nesse ponto. A gente, assim, se na esfera federal tem, imagina nas demais, né? Eu acho que o processo administrativo Exato. ele acaba demorando demais e, ao mesmo tempo, ele não cumpre o que ele se propõe. Então, você chega no judiciário com essa presunção, mas ao mesmo tempo você não resolveu direito as questões, então você vai ter uma nova dilação probatória. E aí, às vezes, o contribuinte também não teve no administrativo discutir determinada matéria, sei lá, por exemplo, matéria constitucional, você não pode discutir em processo administrativo, porque você tem presunção de constitucionalidade das normas. Então, significa que você não tem também presunção de legalidade de qualquer ato da Fazenda. Enfim, para mim, isso também é uma deturpação do que é presunção, também é um ponto que eu abordo no livro. Mas acontece que, no fim das contas, você tem um processo administrativo que demora pra caramba, que não resolve todos os problemas. Sei lá, saiu um relatório do CARF dizendo que o processo demora, em média, 9, 10 anos. Assim, imagina o contribuinte, no ano 2000, ele praticou o fato gerador, pode ser fiscalizado até 2005, aí discutiu mais 10 anos, 2015. Você vai executar isso em 2015, 2016? Qual é a chance, sendo uma empresa pequena, da empresa ainda existir, da empresa estar saudável financeiramente e conseguir adimplir? Eu acho que a gente criou um sistema que é ruim para a fazenda e também é ruim para o contribuinte. Eu ia pautar isso agora, porque você tinha falado que quem tinha lido seu livro ia perceber que você não estava preceituando uma inversão da lógica posta para viger uma presunção a favor do contribuinte, em favor dos fatos, de verossimilhança dos fatos que o contribuinte alega. O que o contribuinte disser tá escrito na pedra, tá assinado por Deus, como você falou. Não era isso. E eu acho que um dos pontos também da sua narrativa que acabam saindo do discurso lugar comum a respeito do assunto, é que a presunção de legitimidade da CDA, como é tratada pelos tribunais, acaba prejudicando em determinados casos o contribuinte, em determinados casos também o fisco, né? E aí eu vou te pedir para elucidar um pouco dessa realidade, porque eu vejo que é lugar comum pensarem que a presunção de legitimidade da CDA sempre vem em benefício da fazenda. É, eu diria assim que, bom, a própria arquitetura do sistema leva um pouco mais para esse lado. Como a fazenda tem a prerrogativa de fazer a inscrição, normalmente, de fato, ela é beneficiada, mas não é sempre que isso acontece, não. Existem casos em que a fazenda é prejudicada quando, por exemplo, ela tenta discutir alguma coisa que está na própria CDA. Então, assim, normalmente a presunção é utilizada contra o contribuinte, mas o STJ já falou, a certidão de dívida ativa goza de presunção, então é ônus do contribuinte afastar essa presunção e cabe ao contribuinte juntar o processo administrativo se isso for imprescindível para a controvérsia. Esse é um dos casos que eu analiso no livro. É assim, determinar isso em abstrato eu acho bem absurdo, porque pode ser que o contribuinte não estivesse conseguindo acessar a documentação, e a gente sabe que a gente obter cópia de processo administrativo, dependendo da esfera, não é algo tão fácil assim. O processo administrativo ele fica sob posse do ente fazendário. Por que não pedir para o ente fazendário? Na verdade, a LEF fala isso, no artigo 41 da LEF fala.
o juiz pode requisitar a repartição, onde fica guardado, né, o processo, ele pode requisitar cópias. Então, assim, com base nessa presunção que está na LEF, está no CTN, o STF afasta um outro dispositivo específico, mais específico da LEF, e acaba incumbindo ao contribuinte, nesse caso específico, um ônus que, enfim, em abstrato, é possível que ele consiga se desincumbir, mas na hipótese concreta podem existir muitos casos. Eu já trabalhei com casos assim que seria impossível para o contribuinte e muito fácil para o ente tributante. Existem outros casos. O caso, por exemplo, o caso do sócio administrador, que está incluído lá na CDA como corresponsável, aí ele tem que provar que não agiu com excesso de poder, a infração à lei ou ao contrato social. Ou seja, eu gosto muito desse exemplo porque, assim, é o exemplo clássico de prova diabólica, que o contribuinte tem que provar fato negativo genérico. É impossível. O contribuinte ele pode provar um fato negativo específico, tipo, prova que você não estava em Salvador terça-feira às 3 da tarde, foi a hora do assassinato. Beleza, eu provo, eu estava almoçando numa reunião, tem aqui as testemunhas, você consegue provar um fato negativo específico. Mas fato negativo genérico, enfim, você recebe na sua casa uma multa que você cuspiu no chão. Quando? Onde? Não sei. Você cuspiu no chão. Prova que você nunca cuspiu no chão. Não vai conseguir provar. E é basicamente isso que o STJ pediu do contribuinte. Olha, prova que você nunca cometeu infração ao contrato social, infração à lei, que você nunca agiu com excesso de poder. Enfim, é o que ficou sedimentado. Então, assim, exemplo clássico de prova diabólica, baseado em quê? No raciocínio a priorístico de como tem que ser a distribuição do ônus da prova por conta do 204 CTN e do artigo 3º da LEF. Mas, assim, tem hipóteses, você falou, eu falo mesmo no livro, tem hipóteses a fazenda prejudicada. Às vezes a fazenda tenta incluir um corresponsável que não estava inicialmente na CDA. Às vezes o contribuinte alega, olha, eu nunca apresentei essa declaração aqui, dizendo, sei lá, que eu devo não sei Uhum. qual. A fazenda que tem que provar que o contribuinte tem declaração, são julgados mais pontuais. Mas existem sim julgados também que prejudicam a fazenda, às vezes até com provas que seriam muito mais fáceis para o contribuinte. E, enfim, no final das contas é isso, é verdade o que você falou. Acaba sendo prejudicial para os dois lados. O processo, ao invés de ser um instrumento para alcançar o direito, acaba sendo um instrumento para impedir o alcance do direito. E a minha Exatamente. esperança, na verdade, Oi? então, só para concluir, a minha esperança é que, assim, com o CPC de 2015, o artigo 373, os nossos tribunais melhorem em relação a isso e a- a- se crie uma tendência em reconhecer a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, que, aliás, eu acho que é o que é mais compatível com o Estado Democrático de Direito, com o nosso sistema processual, com o nosso sistema constitucional, enfim, com os princípios que orientam o processo, é realmente se tornar o processo um instrumento que vai te ajudar e não um obstáculo. Exatamente. A Mariana tá lá da UERJ também comentou aqui, dialogando com o exemplo do acesso aos processos administrativos, que ela já viu casos em que o contribuinte não consegue acesso aos processos na repartição porque foram perdidos
e o juiz nega o pedido de intimar a repartição justamente para apresentar as cópias por conta da presunção do CDA. E até dialogando também com o mesmo exemplo de acesso a processos administrativos, a primeira vez que eu ouvi falar de aplicar a lógica do CPC, do parágrafo 1º do 373, para fins de processo fiscal, foi na minha primeira função como advogada. Eu estava no Renault Advogados e eu tinha um acervo que tinha bastante demanda regulatória. Então, eram demandas perante a ANS, era rito de execução fiscal, mas crédito não tributário. E a gente tinha muita dificuldade de acesso a processo administrativo de vez em quando. E aí o chefe lá da equipe, ele comentava sobre isso. Não, mas nesse caso a gente tem que arguir a aplicação do CPC, porque isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Então, quando ao longo da minha leitura eu fiquei lembrando muito assim dessas lições que eu tinha com o meu antigo chefe. E eram realmente exatamente um problema de acesso ao processo administrativo, que curiosamente eles tinham prazos internos, mas às vezes acontecia desses problemas de gestão interna que acomete, né, a repartições, e de uma naturalidade de instituições, não por ser ruim ou boa, isso é da naturalidade da gestão humana. Às vezes ocorrem falhas. Um motivo pelo qual é muito absurdo você tratar a presunção de legitimidade como um treco, não, se tratar a CDA, né, como um documento assinado por Deus, para usar a sua ilustração. Enfim, porque essa legitimidade realmente ela pode estar maculada por algo próprio a erros e falhas que acontecem no cotidiano, enfim. E aí eu queria. E peraí, o Fernando está aqui Tem uns dialogando, comentários aqui um falando pouco na Anatel também. fora de contexto, mas enfim, E aí, vamos eu acho que eu virar. vou te apresentar uma pergunta aqui que mandaram, mas pode falar, desculpa, te atropelei. Não, não, não. Não Então, que mandaram estava uma falando nada pergunta demais, que eu não. acho que é propícia a encaixar agora. O Hum. Ramon perguntou: a professora Fabiana Tomé fala do dever do fisco de produzir a prova, já que também é seu dever motivar o ato administrativo lançamento tributário. Você concorda que se trata de um dever e não de um mero ônus? Eu não Deixa eu achei essa botar. pergunta, mas concordo, concordo. Ah, agora sim. Eu concordo, sim. Eu acho que isso já é mais uma discussão que fica no âmbito do processo administrativo, né? O, o ente tributante ele tem o dever de fundamentar, você tem 142 CTN que fala disso, enfim, inúmeros outros dispositivos. Eu falei ônus, mas é mais do que ônus. De fato, é um dever de fundamentar todos os elementos que circundam a obrigação tributária. E o processo administrativo também, eu acho que é um mecanismo que tem que ser utilizado com um processo inquisitório. Eu acho que existe até um certo consenso sobre isso. Eu acho que o processo administrativo tem que ser utilizado para encontrar para o interesse de ambas as partes encontrar e aferir exatamente o que aconteceu ali naquela hipótese concreta. Eu acho que passa por isso também você ter um processo tributário como um todo mais racional. Porque enquanto o processo administrativo for tratado como café com leite, mas é só um ato de revisão, é autotutela do fisco, é assim, eu não poderia discordar mais de quem fala isso. E eu sei que há muita gente que fala isso, pode ser que muita gente vai estar balançando a cabeça negativamente agora, mas eu discordo bastante dessa visão de que o processo administrativo é só um ato de autotutela, um ato como se fosse uma benevolência do ente tributante. Eu acho que isso não é compatível com um Estado democrático de direito, não é compatível com o devido processo legal, não é compatível com o
que a nossa Constituição prega sobre o processo. E, e acima de tudo, eu acho que é uma grande perda de tempo você tratar o processo administrativo assim. Como eu já falei, é pior para a Fazenda, é pior para o contribuinte, óbvio, mas é pior para a Fazenda também. Então, a gente tem essas execuções, esse índice de efetividade de execução fiscal tão baixo assim. Eu acho que em grande parte se deve a isso, ao tempo que a gente perde no processo administrativo, ao mesmo tempo tratando o processo administrativo dessa forma um pouco displicente. Ah, assim, já tem o processo administrativo, já está bom, porque poderia nem ter, entendeu? É, eu discordo bastante, eu acho que essa visão é bem prejudicial também. Não, de acordo. Eu tô aqui folheando seu livrinho em busca das minhas anotações. E aí eu queria pedir para você comentar assim, como é que a justiça tem tratado disso, fazendo um link com alguns casos emblemáticos, que eu acho que é uma parte super interessante do seu livro, que a gente consegue vir para o exemplo e identificar essas críticas que você foi fazendo, foi tecendo desde o início. Lecionar, por exemplo, é algo muito, muito eficaz, né? O exemplo é sempre muito eloquente. Eu concordo plenamente. E acho que, acima de tudo, é muito desafiador também, né? Então, ele te desafia a ter certeza de que você sabe o que você está falando. Quando você coloca a prova lá na prática, você acaba se exigindo um nível maior de coerência, enfim, no seu próprio raciocínio. De fato. Bom, existem alguns exemplos, a gente já falou de alguns exemplos, eu acho um exemplo muito bom esse do redirecionamento para o sócio da execução fiscal, mas existem outros exemplos. O STF teve aquele julgado sobre, desculpa, sobre a taxa de fiscalização, onde se discutia como que você comprova o efetivo exercício do poder de polícia, e aí acabou que o STF, no fim das contas, disse que o efetivo exercício do poder de polícia independe da existência de um aparato governamental para que ele seja exercido, e a existência de um órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da condicionalidade da cobrança da taxa. Então, assim, eu acho que em termos de matéria de prova, é nota zero para essa decisão. É, Também tem o caso lá da sucessão tributária. Eu acho que esse caso é até prejudicial. Também é um caso que, um dos poucos casos, mas enfim, mas demonstra que existem casos, sim, que a Fazenda não só é prejudicada, como é obrigada a produzir provas ou impossíveis ou que seriam muito mais fáceis caso fossem transferidas para o outro lado, caso o ônus fosse transferido para o outro lado. Então, tem um caso da sucessão tributária por aquisição e estabelecimento do artigo 133 do CTN. Né? O STJ já falou que não basta a Fazenda comprovar que o contribuinte o contribuinte novo está naquele estabelecimento. Ela tem que comprovar que de fato teve um negócio jurídico que ele adquiriu o fundo de comércio. Então, assim, é muito mais fácil pede para o contribuinte a documentação e comprova qual é a natureza a natureza da relação jurídica com a empresa que estava anteriormente no estabelecimento. Mas, enfim, esse é um exemplo a STJ que eu acho colocou a Fazenda também numa situação que os contribuintes se veem muitas vezes. Você vai fazer algum verdade. comentário? Um outro exemplo que você fala é da tese de reversão nas entidades assistenciais, é, que opa, deu uma travada para mim. Que eu também acho que traz essa elucidação de que às vezes a fazenda também sai perdendo na lógica, né, assumida pela distribuição do ônus da prova. Na tese da reversão, presumem-se as receitas dessas entidades revertidas
para as suas finalidades essenciais. E assim, para ser bem sincera, eu não acho que essa conclusão da presunção da reversão é ruim. Mas eu acho que o Supremo, ao longo dos seus julgados envolvendo as entidades beneficentes e até os tempos, criando alguns parâmetros para aferir se tem reversão ou não, ela prejudicou muito a possibilidade de produzir essa prova. Por exemplo, imóveis vagos, para mim, eu acho que o julgado que tornou uma prova difícil, uma prova absolutamente impossível, foi quando eles julgaram que presume-se que se vale da imunidade aquela entidade que tem um imóvel que está vago e não tem nenhuma atividade, ela não está nem afetada às finalidades lá institucionais, mas também não tem nada ali produzindo receita e revertendo alguma coisa. Imóvel vago se vale da imunidade, eu fico pensando, cara, como é que então dá para provar a não reversão? Realmente me Pois é. escapa assim, a compreensão, de maneira absoluta. Eu acho que é um exemplo de como, em alguns casos, você criar essas regras absolutas, quase, né, priorísticas, você acaba atrapalhando muito mais do que ajudando e acaba criando situações teratológicas. É. E a Processo não Fazenda tem que empecilham da provar no administramento. processo, administrativamente. E a Fazenda tem que provar administrativamente, porque se tiver lançamento e aí for executado, a arguição do direito à imunidade pode ser empunhado pelo contribuinte via exceção de pré-executividade. Aí não tem nem oportunidade de dilação probatória para a Fazenda ali se valer do ambiente judicial para discutir se tem reversão ou não. Então, realmente é uma situação meio bizonha, me parece. Fica mais limitado ainda. Bom, Pedro, para a gente concluir aqui, eu queria saber, assim, qual é a alternativa de tratamento que você propõe? Se é trazer o 373, parágrafo primeiro, para valer no processo tributário, para influir no processo tributário. E o que você visualiza como instrumentos de curto e longo prazo, curto e médio prazo, para a gente emancipar os fatos dessa lógica probatória que os aprisiona. Tá vendo? Você fez poesia, eu tô tentando continuar também. De novo, eu acho que bem essa hipótese. Realmente ele manifesta bem, de forma bem fidedigna, aquilo que eu acredito. Eu acho que, enfim, a essa altura, eu já tracei a maioria das premissas aqui, a maioria dos pontos. Mas, basicamente, eu acho que essa lógica de distribuir o ônus da prova no processo tributário de modo quase sempre a priorístico, sem considerar as particularidades, sem considerar o que cada uma das partes tem a seu dispor, sem considerar as circunstâncias, o contexto prático específico. Bom, o STF ficar julgando sobre isso em abstrato, STJ julgar sobre isso em abstrato, aí você não consegue ir lá no caso concreto saber exatamente qual era a condição do contribuinte ou da fazenda, eventualmente, de apresentar aquele meio de prova. Enfim, eu acho que, no fim das contas, isso é prejudicial. Eu acho que a gente já tem mecanismos para contornar esse problema. O artigo 373 do CPC ainda é relativamente recente, então, assim, eu tenho esperanças de que, com o tempo, ele vai ser cada vez mais aplicado, a gente consiga restaurar a racionalidade do sistema. Eu acho que, com isso, a gente já teria um grande avanço já no curto prazo. Mas, para o longo prazo, para consertar o problema definitivamente, eu acho que a gente precisaria de uma reforma bem mais ampla,
o nosso sistema de contencioso tributário, de controvérsia tributária, ele satisfaz os beneficiados pelo apartheid fiscal. Apartheid fiscal é uma expressão do casal Tanabás. Ele fala, ele usa essa expressão ele usa essa expressão no âmbito do direito português. Eu imagino o que ele diria sobre o Brasil. Ele fala basicamente que você tem uma distribuição dos contribuintes em castas. Você tem aqueles que têm a retenção na fonte, assalariado, o cara não pode fazer nada, vai pagar imposto de qualquer jeito. E você tem aqueles que trabalham através de PJ, faz blindagem patrimonial, o cara tem a PJ, aí vai ser autuado daqui a 5 anos, 10 anos para administrativo, vai ser executado daqui a 15. Então, assim, quando a gente fala que a carga tributária no Brasil, 30 e poucos por cento, é alta, eu acho que ela é muito alta porque ela recai sobre poucas pessoas. Ela não recai de forma homogênea sobre a sociedade. E realmente é um verdadeiro apartheid. É o apartheid fiscal. Eu acho que para resolver isso a gente precisa de reformas muito mais amplas do que simplesmente aplicar o 373. E, enfim, como eu disse antes, eu acho que é uma questão que se discute pouco, dado o nível de importância. Hoje em dia, o assunto da vez da reforma tributária, e praticamente o Fux criou uma comissão para estudar isso, tentar padronizar o processo administrativo entre os entes. Tem uma discussão sobre autonomia administrativa, mas, enfim, eu acho que no longo prazo a gente precisa de uma reforma mais ampla para resolver o problema definitivamente. Eu acho que eu me apego um pouco de esperança de que as pessoas vão pegar esse ânimo que a gente viu crescendo um pouquinho a partir do ano passado para se debruçar com mais empenho sobre essas questões processuais que tornam o sistema como um todo muito problemático e processarem essa realidade que não é só problema no âmbito do direito material, o direito processual também tem suas iniquidades. E eu acho que as pessoas estão nesse processo de processamento dessa realidade. Até uma nova perspectiva de segurança jurídica que o Sérgio André fala, né? Eu acho que é no Da Lei a Decisão que ele menciona isso, mas que é baboseira a gente ficar em cima do legislador como o dono da segurança jurídica, quando, na verdade, quem mais coloca em terreno periclitante isso é o próprio Poder Judiciário. E, bom, é isso. Muito obrigada, Pedro, pelas suas contribuições. Eu acho que foi muito profícuo para todo mundo. Esse assunto é muito importante e ele é pouco explorado de maneira analítica. E acho que você tratou super bem desse tema na sua dissertação. Eu adorei ter lido. Na verdade, essa é uma leitura super recomendada. Vou fazer aqui o merchan do livrinho do Pedro. Já fiz recomendação do livro aqui no perfil do Tributário em Jogo. A gente já fez um post sobre esse livro. Inclusive, Pedro, um dos pontos negativos de você não estar na rede social é que você não vê os amigos aqui elogiando, enaltecendo sua produção acadêmica. Olha que coisa. Mas estamos aqui elogiando o livro e não apenas para ficar fazendo carinho dos amigos. É porque realmente tem uma pesquisa muito bacana e muito atual e relevante para resolver problemas que efetivamente afetam a nossa prática no dia a dia. Então, parabéns, Pedro, pelo livro. Muito obrigada pela sua contribuição e obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Eu adorei. Bom, quem tiver mais perguntas, né? A live está encerrando. Pode mandar no direct do Tributário em Jogo. Pode mandar também no pessoal. Não vou dizer para mandar para o Pedro, porque o Pedro, infelizmente, não tem Instagram. Mas se alguém tiver pergunta para o Pedro, pode me usar de intermediária, que é qualquer coisa, eu mando uma mensagem para ele, se tiverem alguma demanda. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, Tati, pelo convite, pelas palavras.
pela oportunidade também, foi muito legal. É realmente um assunto que eu acho que tem que ser explorado e tomara que entre realmente na pauta do dia, que nem você falou, talvez depois da reforma tributária de forma mais intensa. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo também, eu vi um pessoal comentando. É bem legal essa interação, ainda mais a gente ainda não superou completamente o isolamento, né? Não deixa de ser uma forma boa de matar a saudade de trocar uma ideia com os amigos. Mas obrigado principalmente a você, todos os elogios ao livro e pelo convite. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite.